Olá! Hoje vamos responder à questão: será que os répteis são um risco para a saúde humana? Os répteis, tal como outras espécies, podem transmitir algumas doenças aos humanos. As doenças que são comuns a humanos e animais chamam-se zoonoses. A maioria destas doenças ocorre principalmente em humanos com baixa imunidade, ou seja, imunossuprimidos ou imunocomprometidos, doentes crónicos, crianças menores de 5 anos e idosos. Por isso, é importante proteger as pessoas e grupos que são mais suscetíveis. Muitos dos micro-organismos que causam estas doenças são transmitidos através das fezes e por contacto direto com feridas. Então é essencial reforçar as medidas de higiene para prevenir estas doenças que alguns animais nos podem eventualmente passar. Quando falamos em doenças que os répteis nos podem transmitir, provavelmente a mais conhecida e mais falada é a salmonelose. A salmonelose é causada por diferentes espécies da bactéria Salmonella e existe o risco de humanos contraírem a doença por contacto com répteis portadores. A preocupação surgiu inicialmente em relação às tartarugas semiaquáticas, mas atualmente sabe-se que várias espécies, não só de tartarugas, mas de lagartos, cobras e crocodilos, podem ser portadores de salmonella. Dito isto, a maioria dos répteis portadores desta bactéria não estão doentes e podem excretar a bactéria nas fezes de forma intermitente. Então, um médico veterinário pode recomendar exames laboratoriais para identificar se aquele réptil é ou não é portador, mas de qualquer modo, sabe-se que não faz sentido tratar o réptil apenas com o objetivo de eliminar a salmonela. Em primeiro lugar, porque geralmente o animal não está doente. Em segundo, porque o tratamento não é totalmente eficaz a eliminar a bactéria. E em terceiro, porque pode favorecer o desenvolvimento de resistências aos antibióticos. Mais uma vez, o objetivo deve ser apostar na prevenção da doença em humanos através da informação e dos cuidados de higiene adequados. Os cuidados de higiene não são apenas por causa da salmonela, eles são essenciais porque é habitual que répteis saudáveis excretem nas suas fezes várias outras bactérias que são capazes de provocar doença em humanos, doenças gastrointestinais. Além disso, na boca de várias espécies de répteis também podem existir outras bactérias que também podem causar doença em humanos. Por isso, não só as dentadas, mas também feridas provocadas por arranhões ou qualquer ferida que tenhamos que tenha contacto com água contaminada, é um risco. Dito isto, não é muito frequente em Portugal, mas os répteis podem estar infectados com bactérias do mesmo género da bactéria que causa a tuberculose em humanos. Estes répteis estão doentes e podem transmitir a doença a humanos. Devido ao risco para a saúde pública, o médico veterinário deve aconselhar a eutanásia destes animais. Cobras e lagartos e tartarugas podem ser portadores de bactérias transmitidas por carraças, podendo ser veículo de doenças como a febre da carraça, se carraças infectadas se alimentarem depois em humanos. Além das bactérias, existem micro-organismos que podem constituir risco para a nossa saúde. Algumas infecções fúngicas dos répteis podem provocar doença em humanos e os répteis, especialmente os selvagens, podem servir de reservatório para alguns vírus que são capazes de provocar doença em pessoas e em animais de diferentes espécies. Alguns parasitas externos, como mosquitos, carraças e ácaros, podem transmitir doenças virais e bacterianas. Os ácaros, além de poderem transmitir estas doenças, também são capazes de provocar doenças de pele em humanos. A maioria dos parasitas internos são específicos dos répteis. Nós, humanos, podemos ser hospedeiros acidentais por contacto com fezes de répteis ou se comermos carne crua ou mal cozinhada de anfíbios ou répteis, o que para quem tem répteis como animais de companhia, a partida não é uma questão. Cryptosporidium é um protozoário frequente em répteis e que pode infectar outras espécies, por isso deve ser considerado como potencial risco. Falando de saúde pública, alerto também para as lesões provocadas por agressão ou por manuseamento incorreto dos répteis. As dentadas, arranhões e outros ferimentos
não são sempre causadores de doença, mas põem em risco a nossa saúde e devem ser evitados. É essencial aprender as técnicas de contenção adequadas para evitarmos acidentes. Em caso de ferimentos no contacto com os animais, estes devem ser tratados como feridas contaminadas. Devemos lavar as feridas imediatamente e um médico deve avaliar se é ou não necessário antibiótico. Resumindo, os répteis são portadores de vários agentes que podem causar doença em humanos. No entanto, o risco varia em função do tipo de contacto, das medidas de higiene que são implementadas, da origem do réptil e do estado de saúde do humano. Como vimos, a maioria dos parasitas de répteis não são um risco direto para os humanos, mas se forem oferecidos alimentos contaminados, aumenta o risco de doença para o réptil e para o humano. Então é essencial conhecer a origem do alimento que fornecemos e, sempre que possível, no caso das espécies que comem presa inteira, oferecer alimento morto congelado. Por outro lado, as bactérias existem em abundância em cativeiro, especialmente se não forem mantidas as condições de higiene adequadas. Os alojamentos devem ser fáceis de limpar e com materiais não porosos. Os répteis não devem ser mantidos na cozinha nem em qualquer local de preparação ou de consumo de alimentos. Nem devem fazer banhos na banheira ou lavatório que nós usamos para a nossa higiene. Devem ter um recipiente próprio. É essencial lavar bem as mãos quando contactamos com os animais, recipientes da comida ou da água ou qualquer outro elemento do terrário ou do aquário. Não deve haver contacto direto entre répteis e outros animais de estimação. Por fim, um réptil, como qualquer outro animal, deve ser levado a exames médicos regulares, pesquisa de agentes que possam causar doença sempre que for necessário, de forma a salvaguardar a saúde de toda a família, ou seja, animais e humanos. Espero ter ajudado a esclarecer este tema. Se surgiu alguma dúvida, sintam-se à vontade para perguntar. Até breve.